Bom dia, meus amigos e irmãos! Sejam muito bem-vindos a mais um Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Deus e de seu Filho amado Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia? Hoje estudaremos o capítulo 5 de Romanos. Romanos, capítulo 5, dos versos de 1 ao 11. Assim diz a santa e poderosa palavra do Senhor. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa, como é doce a palavra do Senhor. Aqui diz que a nossa fé produz alegria, é um presente para nós. Muitas vezes a gente acha que a fé vem de nós mesmos, mas a fé não vem de nós. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele cria essa fé em nós. O ser humano naturalmente ama o mundo, ama as coisas do mundo, o luxo, o prazer, os pecados, os desejos, né? Mas Tiago 4,4 diz que se nós somos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Não tem como ser amigo do mundo e ser amigos de Deus, né? Deus é santo e o pecado causa separação entre nós e o nosso santo Deus. Por isso, se amamos as coisas desse mundo, se dedicamos a nossa vida inteiramente às coisas desse mundo e colocamos as coisas desse mundo antes do nosso relacionamento e da nossa amizade com Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus, porque as coisas desse mundo nos levam ao sentido contrário à vontade de Deus. Mas Cristo Jesus, nosso Senhor, com o seu sangue e com o seu poder santificador, nos reconcilia com Deus, fazendo então as pazes com Deus. Ele nos traz de volta a ter paz com Deus. Nós éramos inimigos e agora o Senhor Jesus, nos torna amigos de Deus, fazendo sim a vontade do nosso Deus, que a vontade de Deus é perfeita, é agradável. Então nós fazemos as pazes com o nosso Deus através de Jesus. Então, dessa maneira, nós poderemos desfrutar da graça de Deus com segurança e alegria. E uma certeza nós podemos ter, é de que nós participaremos da glória de Deus. Nós somos agora amigos de Deus. E a promessa de Deus é para os seus amigos, aqueles que amam o seu Filho e amam a Ele acima de todas as coisas. Aquele que entende que a vontade de Deus é perfeita, que não há como mudar,
é agradável e perfeita. E tudo que é perfeito, você muda uma coisinha, se torna imperfeito. Então nós devemos entender a vontade de Deus, ser guiados pelo Espírito do Filho de Deus, para que nós possamos voltar, a ser amigos de Deus e vencer a nossa natureza que combate Deus, que é inimiga de Deus. Então nós recebemos de presente, por ser amigos de Deus, recebemos de presente o direito de nos tornar filhos de Deus e participar também da herança celestial do Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso que no céu nós vamos ter coroas. O Senhor Jesus divide a sua herança conosco. Que honra maravilhosa que Deus concedeu para o ser humano, né? Mas nós devemos também olhar pelo outro lado, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é preciso ter fé para que possa agradar a Deus. Se eu não confio em Deus, que Ele existe, que Ele recompensa, que Ele nos ama, depois de tudo que Ele fez por nós, entregou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, se eu não confio nele ainda, eu não posso ser considerado como um amigo de Deus. Então é preciso que a gente tenha uma fé verdadeira, né? E ter fé verdadeira não é simplesmente achar que acredita, dizer que acredita. É você demonstrar isso, né? Negando a sua própria natureza, né? Sendo guiado pelo Espírito Santo de seu Filho. E foi esse mesmo Espírito que Deus enviou ao nosso coração para nos tornar filhos de Deus e para nos santificar. Então nós precisamos confiar em Jesus. Confiar em Jesus é não confiar em nós, porque a gente sabe que a nossa natureza é contrária à vontade de Deus e de seu Filho. O Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito. Então a nossa natureza sempre está lutando contra o Espírito de Cristo e o Espírito de Deus. E essas duas forças se opõem. O Senhor Jesus querendo nos salvar e a nossa natureza querendo nos matar, querendo nos deteriorar. Se ela se alimenta de prazeres, é um adolescente descontrolado que entrou no mundo das drogas e só quer saber de prazer, droga, sexo, droga, prazer, e está morrendo, está emagrecendo, não come direito, está perdendo noite de sono, está morrendo, mas está ali, num vício frenético. Essa é a nossa natureza carnal. Uns têm o desejo de ganhar dinheiro, outros têm o desejo pelos prazeres, outros têm desejos pelo egoísmo, pela mentira, por ser elogiado, outros. Então, cada um de nós temos as nossas tendências, as piores tendências da carne humana, mas todos estão escravos dessa natureza. E Cristo quer nos salvar exatamente de nós mesmos, dessa natureza corrompida, dessa natureza contaminada pelo vírus do pecado. Então o Espírito de Cristo está combatendo essa natureza, nos convencendo, batendo na porta do nosso coração, convencendo nós do nosso pecado, da situação que nós estamos vivendo. Porque há caminhos que para o homem parecem caminhos de bem, mas no final leva à morte, que é seguir a vontade, ser guiado pela natureza carnal, a nossa mente carnal, vai nos levar à morte. Vamos desfrutar prazeres, mas nossa vida será reduzida, limitada, e não experimentaremos a vida eterna, porque essa natureza carnal, ela nos separa de Deus. Mas Jesus está nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos guiando a toda a verdade e nos mostrando o caminho para a santificação. Então nós devemos também nos alegrar. Às vezes passamos por dificuldades, provações, mas nós devemos nos alegrar mesmo em situações adversas, mesmo em situações difíceis, porque a Bíblia é clara e afirma e merece todo o nosso crédito e confiança. Ela diz assim: pois todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você confia em Deus, ama a Deus, se você entrega a sua vida, não é que você não vai passar dificuldades, pelo contrário, provas virão, Provas, dificuldades vai existir, tanto para o bem quanto para o mal. Mas para o Filho de Deus, aquele que ama a Deus, essas provas contribuem para o bem, para o seu bem.
Futuro eterno está desenvolvendo o seu caráter, moldando o seu caráter, ensinando você. O propósito de você estar nessa terra ainda, o principal propósito é você ser moldado o caráter. E para que Jesus molde o seu caráter, ele precisa habitar em você. E para que ele habite em você, é preciso que você confie nele e se entregue a ele. Não só da boca para fora, não uma vez na vida, mas todos os dias. Você precisa se entregar ao Espírito de Cristo, para que ele guie você, para que ele derrame o poder sobre você, para que você vença o pecado. Mas você precisa aprender a confiar nele. Gálatas 4:6 diz que Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho para nos tornar filhos, nos capacitar, nos santificar. E Efésios 3:17 diz que Cristo, Jesus, habitará em nosso coração à medida que nós aprendemos a confiar nele. Né? Então, eu começo a confiar um pouquinho e tem que confiar em Deus. Ele enviou Jesus Cristo ao nosso coração. Nós precisamos nos entregar inteiramente a Jesus, a seguir as suas orientações, seguir o que o Espírito nos diz que devemos fazer, devemos falar, devemos pensar, porque Ele é perfeito, Ele está nos guiando para o céu, para a eternidade, para receber essa herança maravilhosa, que já é a herança do Filho de Deus, mas Ele quer dividir comigo e contigo, com cada um de nós que amamos a Deus e deixamos Ele guiar a nossa vida. Então as dificuldades, os obstáculos, as provações contribuem para desenvolver uma fé verdadeira, uma fé forte no Senhor. Né? Então quando você passa, um exemplo é um soldado. Um soldado, para ele se passar de posto, se tornar um capitão, um sargento, né? Um tenente, um capitão, para ele mudar de posto e subir, ficar um soldado bom, forte, desenvolvido, ele precisa passar por exercícios rigorosos. São muitas provas. Mas depois que ele é aprovado, ele é honrado com uma patente. Ele passa de nível, né? E assim também é a nossa vida. O Senhor quer nos ensinar a ter fé. E para ter fé, como é que eu posso confiar? A fé é a certeza das coisas que não se veem. É fácil eu crer no que eu estou vendo. Isso não é fé. Fé não é crer no que eu estou vendo. Isso é evidência, não fé. É evidente que eu estou vendo isso. Mas a fé é a certeza, é confiar naquilo que eu não vejo. Mas eu confio, creio que Jesus fará na minha vida. Fará aquilo que Ele prometeu. Isso é ter fé nele. E aquele que começou a boa obra há de completar até a sua vinda. A transformação, né? Nos dará santidade, nos apresentará diante do Pai, puros, imaculados e sem pecado. Glória a Deus por isso. Então, muitas vezes você pode sentir, às vezes estou passando por provações, meu irmão, estou me sentindo tão só, e eu converso com Deus, eu clamo a Deus, eu clamo ao Filho de Deus, a Cristo Jesus, mas Ele fica em silêncio, parece que Ele me abandonou, parece que Ele está longe de mim. Eu preciso trazer você de volta na época da sua escola. Você tinha um professor na sua escola. E com certeza ele passava o bimestre todinho, 2 meses ali, né? Quem faz faculdade, os 6 meses, né? O semestre todo. Ele passa ali te ensinando, perguntando se você tem dúvida, tirando suas dúvidas, insistindo para que você aprenda, convencendo você ali dos erros, mostrando, né? Guiando você a toda a verdade, mostrando você o certo. Ele passa o ano ali até insistindo para você aprender. E muitos alunos não querem nada, né? Mas quando chega a época de prova, o professor se cala. Mas quer dizer que ele te abandonou? Não, ele está ali do seu lado. Ele está ali torcendo por você para que você tire uma nota boa. Porque isso vai trazer honra para ele também. Porque foi ele que te ensinou e você aprendeu e ele vai ficar feliz com isso. Por você ter absorvido, por ele ter sido muito útil na sua vida. Mas ele não pode te dar as respostas, ele não pode te dar explicações como te deu durante todo o bimestre ou todo o semestre. Então ele apenas pode torcer por você estar ali do seu lado, te acompanhando, esperando para ver qual é o seu resultado, qual é a sua reação. Será que você aprendeu a ter fé? Será que você aprendeu a matéria que ele te ensinou? Porque a Bíblia toda
mostra, nos ensina e nos dá exemplos maravilhosos de fé verdadeira, né? Mostra como devemos confiar em Deus, porque Ele é digno de toda a confiança, como Ele nos ama e como Ele é poderoso e não tem ninguém mais poderoso que Ele. Então, às vezes, no desespero, nós achamos que Deus abandonou a gente. Deus não abandona ninguém. Ele está ali do seu lado, passando, mas você precisa entender que você está passando por uma prova. E na prova o professor, o mestre, Jesus Cristo, não pode dizer nada. Ele precisa, é hora de você ser provado para poder ser aprovado. Certo? E caso você seja aprovado, porque tudo que ele está fazendo é moldando o seu caráter. E se o seu caráter é aprovado pela fé unicamente pela fé que você demonstra, a confiança, a entrega total, a alegria de saber que está passando por uma dificuldade, mas você sabe que tem um Deus que te ama. Você sabe que Jesus Cristo está ali moldando o seu caráter, está ali cuidando de você, que Ele não vai deixar nada lhe faltar, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada sentiremos falta, porque Jesus está conosco. Por mais que passamos por dificuldades, Jesus está ali do seu lado, moldando e aperfeiçoando o seu caráter. E depois que nós tivermos o caráter aprovado, a nossa fé aumenta, né? Aumenta, e quando a nossa fé aumenta, nós temos mais esperança nas outras promessas que Ele nos deu, que é a vida eterna, que é a glória, que é a herança celestial. E quanto mais da presença de Jesus em nós, mais a nossa fé é intensificada. Então, à medida que eu confio em Cristo, Ele habita em mim. E à medida que Ele habita em mim, Ele me dá mais fé, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E quando eu tenho mais fé, eu confio inteiramente nele, a minha esperança me traz muita alegria. E não há nada nesse mundo que possa me tirar essa alegria. Né? O que pode nos separar do amor de Deus, diz Paulo, as tribulações, as provações, a pobreza, a morte, a tortura, o que pode nos separar do amor de Deus? Se eu tenho essa esperança viva, se eu confio nele, se eu confio nas promessas do meu Deus, que é digno de confiança, pois na Bíblia toda ele mostra aqui o caráter dele, um caráter de um Deus fiel, um Deus misericordioso que cuida do seu povo. O próprio Filho de Deus veio para revelar esse caráter a nós, dizendo qual é o caráter de Deus. Mesmo tendo o Antigo Testamento todinho, a gente vendo um Deus misericordioso, um Deus que ama, um Deus que dá oportunidades, um Deus que cuida. Jesus agora veio mostrar que Deus, Ele não precisa de coisas para Ele. E tudo que Deus faz, tudo que Deus quer, é para mim e para você. Às vezes o pai está corrigindo uma criança, a criança acha que o pai está pensando nele, está sendo egoísta, que não pensa nele. Mas, na verdade, tudo que o pai faz é pensando no futuro da criança. Tudo que o pai está fazendo é pensar na criança. É por isso que às vezes tem que ser rígido, tem que disciplinar, tem que corrigir, mas está pensando no futuro, para que ele cresça, tenha um caráter honesto, um caráter puro diante de uma sociedade. Para que ele tenha fé, para que ele seja forte para enfrentar a vida. Então o pai não está corrigindo a criança ali pelo seu próprio orgulho, porque ele quer mandar, ele quer ser o chefe. Não, ele está preocupado e pensando unicamente na evolução e na educação da sua criança, do seu filho. E assim também, da mesma maneira, é o nosso Deus. Ele só pensa em nós. É um Deus abnegado. E Jesus, o Filho de Deus, veio mostrar isso como o Pai era e como Ele é. Jesus veio e viveu uma vida abnegada, uma vida sem pensar nele mesmo, ele pensava só nos outros. Cansado, dormia pouco, orava pelas pessoas, ajudava todo mundo, alimentava, curava, ensinava. Tudo isso pelas pessoas. Ele não tinha nem onde dormir, ele não pensava no seu conforto, ele não pensava nele mesmo e depois nas pessoas. As pessoas eram prioridade para ele. E esse é o caráter de Deus. Deus está pensando em nós hoje. Tanto é que ele entregou o seu próprio filho para morrer por nós. Então, quando nós entendermos tudo isso e deixarmos, Cristo habitar em nós, guiar a nossa vida,
E para isso, qual é a nossa parte a fazer? Você não pode escolher confiar. Escolher, eu vou ter fé. Mas você pode escolher, sabendo que a sua natureza luta contra a vontade de Jesus, do Espírito de Jesus. Você pode escolher fazer a vontade de Jesus, negando a sua vontade. Jesus diz, quer ser meu seguidor, quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Pronto, é só negar a si mesmo, aceite a cruz, a vida, as provações que vai ser lhe impostas, né, para que você seja desenvolvido. Aceite a cruz, tome a sua cruz e siga-me. Então você só precisa negar a vontade própria, a natureza carnal, né, aceitar a vontade de Deus para a sua vida, né, e seguir as orientações de Cristo Jesus, do Espírito, ser guiado por Ele. É Ele que vai te guiar, passo a passo, vira à direita, vira à esquerda, igual um GPS. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai te guiar à santificação, à santidade. E Ele promete apresentar você puro, imaculado, sem mancha de pecado para o seu Pai Celestial. Como filho e filha de Deus. Glória a Deus. Então nós enxergamos o quanto Deus nos ama, pois Deus nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Né? E como se não bastasse pagar a nossa dívida, ainda estávamos sujos. Não estou devendo, eu não vou morrer. Mas você ainda está sujo pelo pecado, você ainda é uma maquininha de produzir pecados. O que fazer com você, como está com defeito? Deus então vai limpar você, vai consertar você. Né? E para isso, né, Gálatas 4:6 diz que Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, né, para que possamos chamar Paizinho, Abba Pai. Né? Deus nos deu o Espírito Santo de seu Filho, Jesus, que enche o nosso coração com o seu amor. Glória a Deus. É só dessa maneira, meus queridos amados irmãos, é só dessa maneira que nós podemos desfrutar do amor de Deus por nós. Deus só pensa em você. Deus é o ser que mais te ama, que mais ama você nessa terra. E às vezes nos rebelamos, nos sentimos, eu não tenho amigos, eu estou sozinho, me criticaram. Você tem um amigo que é tudo, é poderoso, ele te ama mais que tudo, ele não te abandona nem por um minuto, ele foi capaz de entregar o maior tesouro do céu, que era o seu Filho divino. E Jesus te ama mais que tudo também, ele abriu mão da sua natureza divina, arriscando ficar preso nessa terra pela morte, morrer e não voltar mais, não receber mais a sua glória. Ele arriscou tudo isso por mim e por você. Ele se esvaziou da sua natureza divina e veio nascer como um ser humano, frágil ser humano. Viveu inteiramente pela fé no Pai, unicamente para que você entendesse que Jesus é o seu amigo, que o Pai é o seu amigo, que não há outro amigo igual a Cristo, o Filho de Deus. Que não há outro amigo, que ninguém que te ame mais do que o seu Criador, Pai Celestial. Que o Pai Celestial não é aquele carrasco, aquele ditador como Satanás pinta aí, Deus para esse mundo, mas que o nosso Criador é um Deus de amor. O seu Filho é amor. É esse amor que Ele quer derramar em nossos corações. É nos fazer entender e experimentar esse amor da maneira correta, na plenitude. Porque se nós nos sentimos amados, nós nos entregamos a Jesus. Nós nos entregamos a Deus, o Pai. E nós colaboramos com Ele nesse processo de santificação. É tudo isso que Ele quer. É restaurar você à imagem perfeita de Deus, o Pai. Para que você possa estar na presença, desfrutar a presença de Deus, desfrutar a presença do Filho de Deus e viver eternamente ao seu lado. Essa é uma linda história de amor, o Evangelho. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz por nós até hoje, através do seu Filho, batendo a porta do nosso coração, insistindo para nós. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei, e nós jantaremos como amigos. Eu trarei o alimento do céu, a palavra do céu, te abastecerei com as promessas do meu Pai. Então Cristo habitará em você.
à medida que você aprenda a confiar nele. Ele está convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Convencendo você que a sua natureza está tentando te matar. A sua natureza está te tentando matar e matar eternamente. Deixar de existir. A sua natureza, levando você aos prazeres, às vontades próprias, está limitando a sua existência. E o que Deus enviou ao seu coração é a garantia de que você viverá eternamente ao lado dele, que você terá a vida eterna, porque esse é o presente maravilhoso de nosso Deus, através de Cristo Jesus, a vida eterna. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Conhecer a Deus e conhecer a Jesus, ter intimidade com ele, e isto é vida em abundância, isto é vida eterna. E é isso que você precisa. Nessa terra nós vamos envelhecer, vamos adoecer e morrer. Mas para aqueles que creem no Filho de Deus, para aqueles que creem no amor, conhecem e confiam no amor de Deus, esses, nem mesmo a morte poderá separá-los do nosso Deus maravilhoso. Porque Deus, ainda que morra, o Senhor o ressuscitará no último dia, para viver eternamente ao seu lado. Porque Jesus venceu a morte por você. Jesus venceu o pecado por você, para que você vencesse também o pecado e a morte. Esse é o desejo de Deus para você. Esse é o meu desejo para você. Esse é o desejo de Cristo para você. Ouve aí, ó, ele está batendo na porta do seu coração agora. Cada decisão que você tomar nesse dia, você tem duas opções. Ou você vai seguir a sua vontade, a sua inteligência, a tua sabedoria própria, que é a sua mente carnal, a sua humanidade corrompida. Ou você pode lembrar das promessas e das orientações de Cristo em sua palavra. Você pode lembrar dos mandamentos de Deus. E se você escolher obedecer ao Senhor, você está dando um passo de fé, dizendo, eu confio no Senhor. Eu creio no teu Filho, ó Deus. Eu creio em Jesus. Eu escolho fazer a vontade do Senhor. Você negou a própria vontade, aceitou fazer a vontade dele, e ele habita um pouquinho mais em você. Diariamente, dia após dia, até que se torne dia perfeito. Até que ele habite completamente em você. E você seja completamente santo, livre do pecado. E aí ele virá nos buscar. Nos levará para a nossa casa, a nossa família celestial. Glória a Deus por isso. Vamos receber coroas e morar num paraíso. Como filhos e filhas de Deus, príncipes e princesas. Mas para isso, devemos aceitar, subjugar a nossa carne aqui. Submeter à vontade de Deus. Escravos nessa terra, príncipes e princesas no reino do céu eternamente. Vale a pena, não vale? Que Deus abençoe a sua vida. Esse é o meu desejo para você. Um grande abraço e tenha um bom dia.